Pri, tudo jóia? Tudo bem, e você? Ótima noite, pessoal. Tudo ótimo, Pri, e você? Tudo ótimo. Como que estão as Bem. coisas por aí, Pri? Coisa boa. Aqui Coisa estamos boa. todos bem, todos juntos, a família unida. A Marília, mesmo estando na Alemanha, a gente se fala todos os dias através de chamada de vídeo, um monitorando o outro. Ela lá Que em legal. quarentena e nós aqui. O legal é que hoje a gente tem essa possibilidade de estar conectado com as pessoas, mesmo estando distante. Tem como até falar por videoconferência, como estamos fazendo aqui agora. Sim, exatamente. Vocês estão aí em Patos de Minas, é isso? Isso, Triângulo Mineiro. É isso aí. Pertinho da família, né? Sim. Pessoal, como que tá o áudio da transmissão? Compartilha aqui com a gente. O áudio está ok? Dá um ok, só para saber se o áudio está chegando aí para todo mundo legal. Exato. Ontem nós tivemos um probleminha na live com relação a áudio mesmo, mas é porque o nosso convidado de ontem, ele mora numa região de chácaras e eu acho que foi por isso que ficou muito complicada a transmissão. Aqui vai ficar ótimo, com certeza. Letícia, muito boa noite, muito bem-vinda. Conversei com o Jean, me deu um feedback. A Letícia tá para entrar no Instituto para trabalhar com a gente aqui também, no Instituto Romani. Eu vi que ela entrou aqui na live. Ai, que legal. Uma galerinha boa. Que legal. Entrando. Pri, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Parabéns a todo mundo que vai estar nessa live com a gente. Hoje vamos falar sobre a importância de cuidar da mente, cuidar do corpo, falar um pouquinho de hipnose, comportamento, até abordar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora em relação ao coronavírus. E me fala um pouquinho também, Pri, como que você está vendo essa situação em relação ao coronavírus? Vamos começar então de uma maneira mais light, vamos deixar essa questão do coronavírus e chegando devagarzinho. Como eu faço com todos os meus convidados, né? Eu gosto de estar apresentando sempre, mas nós temos aqui, pessoal, um convidado muito icônico, vamos dizer assim. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar, porque o currículo dele é muito extenso e eu não fiz colinha, porque eu quero que essa live seja muito natural. Então, eu quero que o Romani se apresente e depois que a Lorena se apresente. Pode ser assim? Claro, pode ser, Pri. Aqui, eu trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com treinamentos na área de hipnose para desenvolvimento pessoal, profissional. Eu trabalho com cursos, formações, seja para a pessoa utilizar a hipnose na própria vida, seja para a pessoa trabalhar como hipnoterapeuta profissional, se desejar, atuar na clínica, atuar utilizando a hipnose mesmo de forma informal. Qualquer pessoa que deseja melhorar emocionalmente, esse curso de hipnose transformacional pode ajudar. E a Lorena? Eu sou Lorena, trabalho no Instituto Romani, nós somos parceiros de gestão do Instituto Romani. E por trás do Instituto Romani, que agora está se juntando, eu sou graduada em gastronomia e cozinha autoral, especialista em comida natural, comida mais saudável, amo de paixão. É o meu prazer quando eu não estou no Instituto, eu estou em casa fazendo alguma comida e agora estou lançando curso online também. Então nós vamos juntar essas duas coisas maravilhosas, que é o corpo e a mente, que tem tudo a ver, né? É um organismo só. Sim, sim. Inclusive, Lorena, eu já comuniquei à minha filha que daqui a alguns meses eu vou ficar um tempo lá em Minas e quero fazer uma mentoria com vocês dois. Quero voltar de Minas legal. totalmente repaginada. Vai mudar muito, legal. eu tenho certeza, Pri. E só para aproveitar o gancho, pessoal, eu li que a Lorena também fez agronomia, é isso mesmo? É isso aí. Eu sou formada em agronomia. Olha, Trabalhei na área. você é do nosso time, Deixei a agronomia. Sim. E aí eu deixei a agronomia para ir com o Romani, para a gente fazer o Instituto Romani acontecer. Sim. E foi incrível. Só coisa boa aconteceu Mas depois você disso. acabou que não deixou tanto assim, porque você está voltada para o lado da alimentação saudável. Então, tudo te ajudou, né? Eu tenho uma base, assim, eu entendo como é que é o cultivo. Então, hoje a gente preza muito pelos produtos orgânicos. Então, a alimentação mais orgânica.
Então eu sei direitinho sobre os defensivos, né? Que são, na verdade chamam de defensivo, mas é os venenos que é colocado nas plantas. Então agregou, essa jornada contribuiu para a gente estar aqui hoje. Sim, e eu vi também uma curiosidade, eu não sei se a galera que está aqui sabe, né? Porque hoje eu fiquei o dia inteiro pesquisando e colocando o arroba de vocês para todo mundo pesquisar. Falei, ó, pessoal, quem for vir para a live hoje, pesquisa, vê quem são, para já elaborar suas perguntas, não é verdade? Então, olha só, eu vi que você esteve com o Rodrigo Hilbert no programa dele, falando da questão da ideia de memória afetiva na comida, é isso mesmo? Na verdade, eu encontrei com ele. A gente teve uma conversa rápida e ele tem um programa, né, que foca muito. É uma comida simples, é uma comida que vem Isso mesmo, da GNT. E aí ele foca na comida simples, mas com memória afetiva. Então aquela comida que a sua avó preparava, às vezes você vai num super restaurante de um chefe renomado e nunca vai ser igual àquela comida que a sua avó preparava. Então a gente tem isso, né, da comida ligada à memória afetiva. A comida que a sua mãe fazia, você chega na casa da mãe, você tem aquela comida. Exatamente. E olha só, pessoal, eu fiquei sabendo que a equipe da Lorena, junto com a equipe do Romani, estão preparando uma apostila incrível de comidinhas deliciosas para o pessoal aqui da live. Então, depois que a gente terminar essa live, vocês vão poder falar com eles, com a Lorena, solicitar lá para ela, se você quiser adquirir a apostila que a Lorena está preparando para vocês de comidinhas deliciosas, ok? É só ir lá no direct, né, Lorena? Deixa eu colocar aqui o arroba da Lorena, pessoal, para vocês acharem. Uma coisa para quem quiser conhecer, a Lorena, ela trabalha muito com formas diferentes de cozinhar para aproveitar bem os alimentos e comer de forma saudável. E no nosso caso aqui, tanto eu como a Lorena somos vegetarianos e estamos seguindo uma dieta mais plant-based, que é dieta baseada em planta. Isso. E isso aí também voltado para a saúde. Uma coisa que nós acreditamos muito é que corpo e mente está ligado como um só sistema. Sim, mano. Mas eu vi umas receitinhas incríveis lá, snacks de grão de bico. Eu vi também um omelete de inhame. É isso mesmo? Uhum. E tem uma infinidade de receitinhas que dá pra gente ir criando com o que tem na geladeira, sabe? Não é nada assim mirabolante. Para comer uma comida saudável, não precisa pagar caro, como muita gente acha. Precisa realmente entender o que é aquele alimento, que ele tem carboidrato, proteína. Então eu vou juntar isso aqui para agregar mais valor nutricional. Então eu coloco uma chia, uma lentilha, que hoje está mais comum de se achar, para a gente agregar valor nutricional e comer não só por prazer, mas para nutrir também o corpo, né? Nutrir essa máquina. A gente é como se fosse uma árvore, as nossas raízes estão o tempo inteiro comendo mentalmente, né? Também o corpo. E buscar, sempre pensar o que eu estou ingerindo. Eu estou comendo para me nutrir ou eu estou comendo só para um prazer momentâneo? Exatamente. E quando você falou aí que nós somos uma árvore, como uma árvore tem a raiz, né? Eu vi em um dos posts do Romani que ele fala... a questão do desânimo, né? Aí a gente já vai começar a jogar um pouquinho com a mente. O Romani, ele aborda essa questão do desânimo da pessoa e ele relaciona a alimentação, né, Romani? Fala um pouquinho pra gente dessa questão aí, que aí nós já vamos começar a mexer com a mente. Uma coisa interessante, que às vezes também a pessoa pode estar pensando, nossa, eu estou entrando num estado depressivo e tem que tomar cuidado, ou num estado ansioso, porque a nossa alimentação também está muito ligada com os nossos sentimentos. Às vezes uma pessoa está começando a se sentir mais triste porque está alimentando de uma alimentação mais pobre de nutrientes e sem perceber. Água também, água é importantíssima, nutrir o corpo, hidratar o corpo, a gente não pode esperar dar sede, então às vezes é a água, é a alimentação. Afinal de contas, nós temos 70% do nosso organismo é água, né, gente? E isso faz toda a diferença para estar com a mentalidade em dia, também estar cuidando da alimentação, da água que você está bebendo, como você está respirando. Porque se você tiver com o corpo legal, fica mais fácil também o tratamento psicológico, o tratamento com a metodologia que eu trabalho de hipnose transformacional funcionar muito melhor.
Porque tem que trabalhar junto essas duas coisas. Porque talvez eu estou cuidando só... eu vou cuidar da minha mente. Só que de repente eu estou comendo só alimentos de nutrientes pobres e o meu corpo não começa a ter forma de produzir de forma efetiva o que eu preciso, a química que eu preciso para ter um dia mais produtivo, ter mais clareza mental. Isso faz toda a diferença, alinhar. E tem até alimentos que ajudam a liberar a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então tem também, quando você começa a entender melhor sobre alimentação, você fala, nossa, aquele alimento, hoje eu vou colocar um pouquinho dele para ter um hormônio que às vezes está faltando no meu corpo. E quem tem depressão ou às vezes uma ansiedade, pode ser questão também de alimentação. Eu vou dizer uma coisa aqui. Inclusive, vocês estão falando aí a questão da água, né, da meditação e a questão do sono também, né? A gente tem que ter uma boa qualidade de sono, porque tudo isso está correlacionado, não é isso? E é isso. E quando, por exemplo, a pessoa tem uma alimentação boa, ela cuida da mente, tudo flui. Então ela tem mais disposição, ela tem mais energia, ela dorme bem, ela tem mais vitalidade, a imunidade está alta, então ela está menos propícia a pegar qualquer tipo de doença. Geralmente essas pessoas, elas não ficam doentes. É isso. Porque a gente é um ciclo, né? Quando é uma roda, quando tá tudo mais ou menos não, quando tá tudo ali alinhado para essa roda girar, aí tudo flui. Exatamente. E também cuidar da mente, porque quando falar, vamos cuidar da nossa saúde física, só que cuidar da saúde emocional é essencial. Até perceba que quando uma pessoa começa a estar estressada, o estresse pode criar uma dor de cabeça, por exemplo. O estresse pode fazer com que a sua imunidade abaixe e de repente você se percebe gripado, de repente você percebe que você está adoecendo mais fácil. Então, o nosso cérebro é capaz de criar químicas, o nosso corpo é capaz de criar químicas congruentes também com o nosso estado emocional. Inclusive, tem um fato interessante, que o Napoleon Hill foi fazendo um teste com algumas pessoas, e o Napoleon Hill ele pegou e, basicamente através de sugestões, ele conversou fazendo o teste, pediu para uma pessoa que trabalhava com ele conversar com um rapaz e falasse assim, nossa, você está pálido hoje, você parece que tem alguma coisa que aconteceu, você está doente. E de repente o rapaz falou, não, acho que não estou doente não. Só que outra pessoa chegou e disse a mesma coisa, olha, você está pálido hoje, parecendo que você está passando mal, você está doente. A segunda sugestão, o rapaz já olhou, eu acho que eu não estou me sentindo tão bem hoje mesmo não. E o rapaz não tinha nada, só a mente dele. E a terceira pessoa que chegou para esse mesmo rapaz e disse, olha, você está doente, parece que você está pálido, está acontecendo alguma coisa? De repente, ele foi procurar um médico. Ou seja, o poder que a nossa mente tem sobre o nosso corpo e sobre os nossos comportamentos. Porque, perceba, o que a gente está recebendo de influência do mundo externo e como nós estamos interpretando essa influência, e é ali que entra a hipnose transformacional, para construir a realidade percebida. E para entender o poder que a nossa mente tem algumas pesquisas que mostram que, utilizando de técnicas de hipnose, é possível colocar uma pessoa em estado, por exemplo, de fazer uma pessoa imaginar que está bêbada, e a pessoa se sentir bêbada, mas não só se sentir bêbada, mas o corpo da pessoa começar a produzir uma química relacionada ao estado de alcoolismo. Para ter ideia, é possível, se fizer um teste de sangue com essa pessoa nesse momento, só através de sugestões utilizando técnicas de hipnose, o sangue da pessoa pode acusar que ela está alcoolizada. Simplesmente utilizando, porque o corpo produz, da mesma forma que o nosso corpo produz o hormônio do estresse, o hormônio da felicidade, assim por diante. Então existe química de acordo com os nossos tipos de pensamentos, mesmo que esses pensamentos sejam automáticos. E através do nosso pensamento, nós criamos um estado, basicamente, eu começo a comunicar, não só através do pensamento, mas comunicação como um todo. Por quê? Comunicação não é só o que eu penso, mas a minha fisiologia também comunica. Ou seja, talvez se eu coloco o ombro para baixo, eu crio mais a possibilidade de criar hormônios congruentes no momento que eu estava com o ombro para baixo. Isso eu preciso ser ensinado para que isso aconteça. Por exemplo, um bebê, você pode nunca ter ensinado ele a sorrir, porque ele sabe sorrir. Isso é biológico. O sorriso, por exemplo.
Então, quando você sorri, você libera mais serotonina. Uma pessoa que nunca enxergou, nasceu cega, você não precisa ensinar ela a sorrir. Ela também vai sorrir. Uma pessoa que nunca enxergou, nasceu cega, quando ela vence alguma prova, ela comemora levantando os braços, assim como quem enxerga, mesmo sem ter referência de outras pessoas. Por quê? Porque quando você levanta aqui o braço, você coloca o peito, você se coloca numa postura psicologicamente de vitória. Isso baseado em tudo que você viu, ouviu, sentiu, mas não só na sua vida hoje, mas de todos os seus antepassados que foi passado através do código genético. Então, o seu corpo comunica muito. O tempo todo. Quando eu... É a questão da linguagem corporal, né? Isso. A linguagem corporal e comunicação tem a ver com a minha comunicação interna, os meus pensamentos, a minha comunicação verbal, que eu estou falando, o que eu estou verbalizando, porque se eu começo a verbalizar as coisas estão difíceis, ou eu estou entrando em crise, ou é muito difícil ganhar dinheiro, o que eu comunico, eu começo a perceber mais na realidade. E agora eu estou falando comunicação também verbal, mas o não verbal, mesmo que eu não tiver falado nada, também constrói a minha realidade. E também a minha comunicação interna, os meus pensamentos. Pode ser que eu não cheguei a verbalizar, mas se eu estou pensando sobre algo, se eu estou trazendo isso, começa a entrar no meu piloto automático e eu começo a criar uma realidade como se tivesse uma lente na minha frente congruente com esse tipo de comunicação. Lembrando que comunicação pode ser interna, externa, pode ser verbal, não verbal e até mesmo externa. Então, deixa eu ver se eu entendi. É a questão do acreditar nos seus objetivos e nos seus propósitos para você conseguir chegar aonde você quer chegar. Você tem que acreditar que você vai pensar e aquilo vai se materializar. É muito real isso. Tudo acontece duas vezes, né, Romano? E é interessante, tudo acontece duas vezes. Quando fala eu vou pensar, isso vai materializar, não é simplesmente eu quero pensar. É reprogramar o piloto automático. Por quê? Porque às vezes, vou dar um exemplo aqui, eu quero perder peso. O que precisa ser feito para perder peso pode ser óbvio muitas vezes. Eu preciso comer, fazer atividade física. Ou eu quero melhorar o meu relacionamento. Muitas vezes é tratar o outro com mais carinho, com mais respeito. E por que na prática, às vezes, o casal acaba estourando e criando tanto conflito? Por exemplo, uma coisa que está acontecendo agora, infelizmente, com essa questão da quarentena, aumentou o nível de violência doméstica, infelizmente. Sim. Então, por que mesmo as pessoas sabendo o que deve ser feito, às vezes não seguem o que elas gostariam racionalmente de fazer? Justamente porque nós temos um piloto automático. E reprogramar esse piloto automático, falando ali de comunicação verbal interna, não verbal e até externa. Como assim até externa? Porque não é, quando eu falo eu vou acreditar nisso daqui, talvez eu esteja pensando na comunicação interna, que é muito importante, os nossos pensamentos. Só que eu também preciso levar em conta a minha fisiologia, eu preciso levar em conta o ambiente que eu estou frequentando, porque ele vai criar a comunicação externa para mim. Por exemplo, se eu desejo, vou dar um exemplo, eu desejo começar a parar de beber. Se eu começar a continuar frequentando bares, vai ser mais difícil porque vai ter gatilhos externos que vão criar emoções em mim congruentes àquele piloto automático. Que o meu corpo começa a responder quase que automaticamente, porque eu vi isso durante tanto tempo durante a minha vida que o meu corpo responde automaticamente. Então eu preciso mudar os gatilhos externos, eu preciso identificar esses gatilhos, mudar a comunicação verbal, a comunicação não verbal e a comunicação interna. Esse é o conceito da hipnose transformacional, é utilizar a comunicação para criar a realidade. Quando utiliza a comunicação de forma efetiva, a realidade é congruente. E entender também o que realmente é sucesso para cada um. Por quê? Porque ninguém precisa ser perfeito em tudo quanto é área. Tem até aquele mito de você tem que ter sucesso em todas as áreas da vida. Eu acredito que você tem que escolher a sua vida. Não é eu tenho que ter sucesso em todas as áreas da vida. Por quê? Porque talvez para alguma pessoa pode não ser realmente prioridade. Vou colocar aqui a se casar. E para outra pessoa é o sonho da vida dela se casar. E para uma pessoa pode não ser prioridade trabalhar menos. Talvez seja uma pessoa que quer trabalhar mais ainda. Então, entender o que é sucesso para você.
Porque quando você começa a identificar o que é ser feliz, porque sucesso sem felicidade é fracasso. Então, quando eu começo a achar que eu tenho que ter sucesso em todas as áreas da vida, às vezes, sucesso em uma determinada área é justamente, vou dar um exemplo aqui, eu passar mais tempo em casa, com os meus netos, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa. Talvez isso seja sucesso para algumas pessoas. E se a gente pegar o padrão social só do que é sucesso, sem entender os meus valores, os meus princípios, pode ser que eu fique querendo me cobrar demais para saber que eu estou tendo sucesso em determinada área da vida. Para mim, eu estou feliz dessa forma. Por exemplo, até falando assim, nossa, eu tenho que, vou dar um exemplo aqui, eu tenho que ganhar dinheiro. Mas depende, quanto de dinheiro você estaria bem? Ou não, você quer aquilo não por causa do dinheiro. O que você vai conquistar com aquilo que tem a ver? Porque muitas vezes, até o dinheiro tem a ver com sentimento. Eu queria porque aí meu pai vai me valorizar. Ou porque a minha mãe vai ter orgulho de mim. Então talvez você tenha que a sua mãe tenha orgulho de você. Deixa eu fazer um comentário com você. Eu estou fazendo algumas aulas com Paulo Vieira, que ele está entregando muita coisa agora nesse break que todo mundo deu. Ele está entregando muito conteúdo e você abordou uma coisa aí da questão do dinheiro e das crenças limitantes, do que você viveu na sua infância, do que você lembra, do que você não lembra. E isso faz muito sentido. A questão do você ser próspero, do você ter sucesso, a questão das crenças limitantes. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque isso é muito importante, faz muito sentido, e eu tenho certeza que a linguagem que você vai abordar, todo mundo vai entender o que a gente está querendo passar. Legal, obrigado. Para entender, pessoal, vou dar o exemplo do dinheiro, mas isso valeria para qualquer área da vida. Para qualquer área da vida. Pensando sobre a mentalidade em relação a finanças, uma das coisas que está acontecendo agora nesse momento é provavelmente mais pessoas com a mentalidade de escassez, com a mentalidade de, nossa, agora eu tenho que guardar porque está num momento que pode estar em crise e as coisas vão ficar difíceis e eu tenho que guardar e eu não posso gastar e assim por diante. Talvez essa é uma mentalidade comum que está acontecendo agora. Só que sabe esse tipo de mentalidade? Sem perceber, é uma mentalidade que você está duvidando de si mesmo. Por quê? Porque, imagina isso, teve uma coisa que aconteceu, que foi interessante, que a gente está ministrando os cursos de hipnose de forma online agora também. Isso é fantástico, e tem muita gente sendo transformada de forma online. Aí teve uma pessoa que falou, nossa, mas você está pensando em vender alguma coisa nesses tempos de crise, de coronavírus? Eu sei que só da pessoa comentar algo como essa pessoa está cheia de problemas na vida dela. Por quê? Porque é uma mentalidade de escassez. Como assim uma mentalidade de escassez? Se você não acredita que alguém pode vender, você está acreditando também. Cara, então eu não posso vender. Quer dizer que eu não acredito em mim. Porque, eu vou dar um exemplo no meu negócio. Imagina o Instituto Romani. Se algumas pessoas não tivessem vendido para mim várias vezes, em várias situações diferentes, talvez o Instituto Romani não existiria hoje como ele existe. Então tem vários pontos, um monte de coisa que eu fui comprando, seja treinamentos, seja cursos, formações, graduações, eu fiz pós em neurociência, fiz formação em psicologia, assim por diante. E talvez se eu não tivesse, alguém tivesse me vendido essa ideia, o Instituto Romani não existiria. Então, quando eu não invisto, eu não é deixando de acreditar no outro, eu estou deixando de acreditar em mim também. Exatamente, de acreditar na gente mesmo, né? E esse tipo de mentalidade, por exemplo, olha que interessante. Comenta aí, pessoal, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda. A primeira coisa que vier na sua cabeça, eu vou fazer uma pergunta aqui, e a primeira coisa que vier na sua cabeça, você vai pensar aí e depois se escreve. Você não vai escrever aquilo você não vai escrever aquilo que você gostaria. Você vai escrever exatamente o primeiro pensamento que você teve, combinado? Porque na hora que você vai escrever, você pode mudar esse pensamento. Por exemplo, se a resposta for uma resposta negativa, o primeiro pensamento, você escreve aí a resposta negativa, mesmo que seja uma resposta negativa. Se for uma resposta positiva, escreve aí também essa resposta positiva. Oi aí, tudo jóia? Domine a Grace. Domine sua postura. Tudo bem, Grace?
Que bom te ver. E... A sua mãe, ó. Opa, Sejam todos bem-vindos. É sua mãe que entrou? A minha mãe, Sirlene Romani, ali. Sim. Fala, Sejam todos bem-vindos. A Grace é uma pessoa fantástica que trabalha ali, ó, domina sua postura, trabalhando tanto a fisiologia do corpo com a mentalidade. Isso é legal demais, Grace. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando. E para entender um pouquinho, ó, vamos fazer o exercício prático aqui. Nós fazemos esse exercício juntos. Eu vou fazer, ó, da Odonto. Eliene da Odonto. Travando, mas eu acho que pode ser a internet. Para mais alguém tá travando? Não, aqui tá normal. Aqui tá tudo bem. Aqui tá tudo bem. Beleza. Eu vou fazer um exercício e eu quero convidar vocês a responderem a primeira coisa que vier na sua cabeça. Você vai digitar aí. Você não vai digitar naquilo que você gostaria. Você vai digitar o primeiro pensamento que você teve. Combinado? Então vamos lá. Combinado. Primeira coisa que veio na sua cabeça. Ó, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou... O que vem na sua cabeça? Primeira coisa que vem na sua cabeça. O que vem na sua cabeça? Compartilha com a gente. Pri, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou... Compartilha a frase. O que vem na sua cabeça? De verdade. A primeira palavra que vem. Viajar muito. Viajar muito. Circuito mais Brasil, né? Olha que legal. Muito bom, né, Lô? Viajar muito. Que mais? Eu pensei, eu vou fazer mais dinheiro. Ó, eu vou fazer mais dinheiro. Ó, a sua resposta influenciou mais pessoas, que eu tô achando que não foi todo mundo que pensou de primeira viajar, não. Pode ser, eu sei porque eu faço esse exercício pra caramba também, até dentro de treinamentos. Pode ser, eu quero que vocês pensem a primeira coisa que vem na sua cabeça. Não é pensar... Eu vou fazer uma clínica grande. Racionalizar. Aplicar. Olha lá. Ó, parar de trabalhar. Oh, meu Deus. A primeira coisa que vem na sua cabeça, não coloca aquilo que você gostaria. Talvez você pensou, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou aí fazer uma clínica grande. Agora, pensa sobre a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu disser isso. A primeira coisa que vai vir na sua cabeça. Se eu ganhar dinheiro fácil, eu vou... O que vem na sua cabeça? Se eu ganhar dinheiro fácil, eu vou... O que vem na sua cabeça agora? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Se eu ganhar dinheiro fácil, eu vou... O que veio? Escreve aí, gente. Escreve aí, gente. Ó, teve gente aqui que colocou... Viajar. Viajar, aplicar. Se eu ganhar dinheiro fácil, eu vou... O que vocês pensaram? Sabe por quê? Porque a primeira palavra que vem diz muito sobre as crenças que você tem. Ó, estabilizar. A Grace falou. Essa foi a primeira palavra, Grace? Eu pensei, eu vou ganhar mais dinheiro fácil. Eu vou ganhar mais dinheiro fácil. Agora, por exemplo, imagina aí, investir, muito boa, guardar. Ó, interessante isso. Cada uma dessas palavras que vocês estão colocando aí tem muito sobre a sua mentalidade. Se você coloca aplicar a curto prazo, se você coloca investir, se você coloca gastar, se você coloca viajar, tem muito a ver com os seus princípios, os seus valores e as suas crenças. E se você identificar que esse tipo de crença não é aquilo que está congruente com a pessoa que você deseja se tornar, opa, cuidado. Por exemplo... E só para lembrar, crença é no que você acredita, não tem nada a ver com religião, é no que você crê, no que você acredita. Isso, é aquilo que você acredita. Por exemplo, ó, vou comprar minha casa. O Nicando Fotografia colocou, vou comprar minha casa. Olha que interessante, se eu ganhar dinheiro fácil, eu vou... E a primeira coisa que vem na sua cabeça. De repente, se eu coloco guardar, opa, guardar já é um pensamento que tem a ver com escassez. Por quê? Porque eu penso que a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que guardar. Porque eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Se eu soubesse gerir dinheiro de forma eficaz, viria provavelmente um pensamento onde eu poderia fazer mais dinheiro. Por exemplo, olha o pensamento que veio na Lorena. Primeira coisa que veio nela. O que você falou, Lorena? Se eu ganhar dinheiro, eu vou fazer mais dinheiro. Eu vou fazer mais dinheiro. Olha que legal. Então, quer dizer que eu acredito que eu tenho a capacidade de construir dinheiro. Agora, se o pensamento que vem, não, eu tenho que guardar. Por quê? Eu acredito que eu não sei. Eu não sei fazer o que eu vou fazer com o dinheiro. Se eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, eu preciso guardar. Eu não sei o que eu... Agora, e se vem gastar? Opa, quer dizer que eu não aceito receber dinheiro fácil. Eu preciso gastar ele logo. Ou talvez, se eu preciso, por exemplo, aqui, ó,
comprar minha casa. Tudo bem, isso é uma coisa que é importante para você. Quer dizer que você está pensando em alguma coisa que você pode fazer. Fazer uma clínica grande, fazer uma clínica grande. Eu estou entendendo. E outra, não tem exatamente certo ou errado. Mas eu quero convidar você a perceber as crenças que você está colocando quando você fala isso. Se eu coloquei, ó, você falou, ó, até eu vou ajudar a minha família. Talvez um valor importante para você é família. Só que eu quero convidar também a perceber que ao pensar, se eu ganhar dinheiro fácil, eu tenho que ajudar ali a minha família, sem perceber, pode ser que você está colocando muleta para pessoas da sua família não conseguirem andar sozinhas. Por quê? Subconscientemente, pode ser que você está mostrando para essas pessoas que, opa, essas pessoas, para crescerem, vão depender que eu esteja aqui, de alguma forma, ajudando nessa sustentação. Faz super sentido. E isso, por quê? Porque se eu acredito que o outro, vamos dar um exemplo aqui, se eu estou muito seguro em relação ao desenvolvimento, que seja dos meus filhos, que seja dos meus pais, porque é muito comum isso acontecer também, de filhos pensar que eu tenho que sustentar os meus pais, e não tem nada, tudo bem, se é uma coisa que você quer fazer, tudo bem, só que você tem que tomar cuidado, por quê? Porque quanto mais você pensa que você tem que fazer pelo outro, você tira o direito do outro fazer por si mesmo. Você está roubando a possibilidade dessa pessoa se desenvolver em muitos dos casos. Sabe o que é um dos maiores problemas financeiros que hoje o Brasil enfrenta? Um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta é que, isso eu estou falando de estudo cultural. Inicialmente, uma pessoa, quando está ali por volta dos seus 20 anos, até os 27 anos, está numa época de vida onde está construindo um dinheiro, e mesmo que seja uma quantidade pouca de dinheiro, você consegue estar bem, porque imagina um jovem ali, basicamente, saindo ali da adolescência, entrando na juventude, está na vida adulta, ele está conseguindo, que seja um salário baixo, morando na casa dos pais, conseguir sair, conseguir de vez em quando viajar, conseguir pagar as coisas, ajudar ali para ir no cinema, namorar e assim por diante. E, de repente, esse jovem entra numa situação, seja homem, seja mulher, que os dois se casam, e quando eles se casam, uma outra realidade aparece, que agora vem conta de água, luz, que antes ele tinha na conta dos pais. Vem contas de alimentação e muitas outras coisas, que antes o pai estava ali, a mãe suprindo ali. E, de repente, esse jovem entra numa condição financeira pior do que ele tinha antes do casamento, em curto prazo, na maioria das vezes, colocando aqui, ó, porque em curto prazo, se essa pessoa, estou dando um exemplo, que essa pessoa tivesse uma renda de R$ 2.500, ele junta com a esposa, tem uma renda, às vezes, maior do casal, só que ele tem muito mais gastos do que ele tinha, e de repente ele tem mais dificuldade até para fazer as viagens com a frequência que ele fazia antes, e assim por diante. De repente aparece o primeiro filho, vem o primeiro filho, os gastos aumentam, ou seja, o poder de compra dessa pessoa diminui, e é comum que os pais ajudem a sustentar esses jovens no início ali do casamento. E ali os pais, eles estão tirando parte da renda ainda para poder ajudar, e de repente esse jovem começa a se estabilizar, ele começa a crescer, e de certa forma o pai chega no ponto que ele se aposenta. A mãe, eu estou falando pai, mas no sentido pai e mãe. Os pais chegam no momento que eles estão se aposentando e a renda começa a diminuir dos pais, ao mesmo tempo que a renda dos filhos começa a aumentar, e o que acontece, começa a vir uma situação inversa. Esse filho se torna pai agora, sustentando filhos, e ele começa a ajudar no sustento dos pais dele, ajudando, pagando algumas contas para os pais dele, e ele também continua com a renda ali, quase que ainda sobrevivendo, dá para fazer alguma... Isso tira a possibilidade dessa pessoa conseguir crescer também financeiramente. E sabe o que é interessante? Quanto antes você conseguir gerar clareza para as pessoas que você ama, que você às vezes está fazendo alguma coisa para ela, para que ela possa crescer, não porque você não se importa. Por exemplo, às vezes seu filho fala assim, nossa, me dá esse celular aqui. E talvez uma atitude de amor é mostrar para ele que você pode ajudar ele a conquistar o celular, talvez falando assim, olha, vamos pensar uma forma de você conseguir esse celular de maneira honesta, de maneira íntegra, e de forma você criar oportunidades ao invés de sempre dar o peixe, vamos dizer assim. E quanto mais
você pensar, cara, eu tenho que me doar, eu tenho que me doar, eu tenho que me doar, de repente pode ser que essa pessoa lá na frente vai ter essa mesma mentalidade que você. E de repente ela acha que só tem que se doar. Sabe uma coisa que a gente tem que equilibrar bem? Ambição e contribuição. Porque imagina, se você contribui demais, você está roubando de si mesmo. Se você não contribui, quer dizer que você está fechando portas para todo lado. E se eu tenho ambição demais, ninguém quer se conectar comigo. Mas se eu não tenho ambição, eu começo a não ter sonhos, eu começo a não sair do lugar. A vida continua monótona. Então é importante equilibrar ambição de um lado, querer mais e melhor, e do outro lado, contribuição. Pensar como eu posso gerar mais valor e ajudar outras pessoas. Quando a gente consegue gerar esse equilíbrio, é possível criar crenças muito mais fortalecedoras que criam prosperidade. Se você reparar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um casal. Pode ser que dentro de um casal, de repente, depois de 25 anos de casado, eles se separam. Aí, vamos supor que a mulher chega e fala, nossa, mas eu sempre fui muito boa. Dediquei toda a minha vida para os meus filhos e para o meu marido. O que essa mulher fez de errado? Ela se esqueceu dela. Ela ficou só contribuindo. Então, talvez esse tenha sido o problema que causou essa separação. Ela se esqueceu da relação dela com ela mesma. Foi só contribuir, só contribuir, só contribuir, ao ponto que ela se perdeu no meio da relação. Ela se anulou, né? Ela se anulou. Da mesma forma, pode acontecer uma pessoa que fala, nossa, mas as coisas são tão difíceis para mim. Pode ser que essa pessoa está se esquecendo de contribuir mais para que tenham mais portas abertas. E se eu coloco só ambição, só ambição, só ambição, pode ser que eu estou esquecendo de contribuir. E se eu não tenho ambição, de querer mais e melhor, eu começo a morrer em vida também. Por quê? Porque ambição, eu tenho que pensar em mim, e quando eu penso em mim, eu penso também, eu dou direito para os outros crescer. Porque quando eu sou luz, eu dou direito para você brilhar também. E se eu acho que eu não posso brilhar, de repente fica difícil de ajudar outra pessoa a acreditar que ela pode brilhar. Porque as palavras inspiram, mas o exemplo arrasta. E quando eu tenho um exemplo de eu estar bem comigo mesmo, eu entender que eu posso crescer, eu posso querer mais e melhor para mim, mais e melhor para o mundo, isso faz com que tenha mais possibilidade de crescimento. Isso gera mais ação, isso gera uma mentalidade mais assertiva de acordo com os resultados que eu desejo. Quem já viu isso aqui que eu comentei, histórias como essa que eu comentei, seja uma pessoa que às vezes está trabalhando demais e não vê resultado, porque tá buscando, agindo, e tem assim uma mentalidade de querer crescer, só que se vê patinando. Talvez está faltando um pouquinho abrir portas. E quem já viu também a mentalidade de uma pessoa que só pensa em todo mundo e se esquece dela, comenta aqui, eu já vi isso acontecer. Comenta aqui, eu já vi isso acontecer, se você já viu isso. Ó, vou até dar algumas livros aqui, o Raulino falou pura realidade. Aqui no Brasil, dinheiro fácil não tem 100% de certeza que virá novamente. Olha que interessante, o Felipe Martins colocou, aqui no Brasil, dinheiro fácil não tem 100% de certeza que o dinheiro virá novamente. Felipe, por quê? O que te faz acreditar nisso? Quais as referências que você tem que ganhar dinheiro sempre tem que ser difícil? Porque o que você está querendo dizer que eu não tenho certeza. Olha que interessante. Pergunta, vamos dar um exemplo. Aqui no Brasil você falou. Pergunta, por exemplo, tem um rapaz, aqui, vamos dar um exemplo aqui de brasileiros que conseguem, hoje, tá ganhando dinheiro quando está dormindo. Vamos colocar o Carlos Wizard Martins. Ou vamos colocar o Flávio Augusto. Ou vamos colocar pessoas, eu estou falando aqui do dia porque nós estamos falando de dia, mas isso vale para toda... É como se eu falasse que, olha, ter um bom relacionamento não é tão simples, é muito complicado, é difícil. Eu estou trazendo crenças. Por quê? Porque talvez essa é a única realidade que eu consigo enxergar. Se eu acredito que eu não mereço ou que dinheiro fácil não é uma coisa que vem, eu vou ter que encontrar formas de fazer o dinheiro ser difícil. Porque senão eu não vou me achar merecedor desse dinheiro. Eu provavelmente pode ser que eu vou deixar ele embora. Pergunta, por exemplo, vou dar um exemplo do... Volta lá no que você falou, tudo acontece duas vezes. Você já está acreditando que é assim, por que vai ser diferente? Por que dinheiro vai ficar? Você já crê que isso vai acontecer. E sabe o que é o interessante? A mentalidade, vou colocar aqui, para uma pessoa se tornar milionária,
ela pode ter uma crença de que ganhar dinheiro é difícil e se tornar milionária com isso. Porque é possível, se a pessoa trabalhar muito, sabe o cara que coloca a mão na massa, quer trabalhar demais e trabalha demais, ele pode chegar a ser milionário acreditando que ganhar dinheiro é difícil. Só que não dá para ele ser, vou colocar com um número maior, bilionário com essa crença. Impossível. Não tem jeito. Contribuir. Porque é um tipo de mentalidade que não é sobre mim mais. Uma pessoa, quando alguém chega ao número do bilhão, estou falando de pessoa self-made, essa pessoa já consegue ver, é uma pessoa que consegue conectar pessoas de forma a fazer a engrenagem girar. Ele não faz isso sozinho mais. É uma pessoa que consegue conectar as pessoas de tal forma que ele pode estar dormindo que o dinheiro está trabalhando para ele. Então, é porque isso tem muito a ver com mentalidade. E por que que... Vou dar um exemplo. O Instituto Romani. Claro, às vezes isso não é uma coisa que acontece só do dia para a noite, não. Mas se a mentalidade for ajustada, é como um cheque predatado. Algo começa a acontecer na sua vida. Por exemplo, eu vou colocar lá atrás. No início, eu trabalhava muito através de trabalhos voluntários. Eu dava muitas palestras gratuitas. Eu fazia muitos eventos com a intenção só de contribuir. Só que o que acontecia? O meu sonho não dava para realizar desse jeito. Como é que eu ia ter uma empresa de desenvolvimento humano? Como é que eu ia me sustentar desse jeito? De repente, começou a cair a ficha da importância de ter ambição e não só contribuição. Isso é uma coisa, inclusive, que acontece com muitos psicólogos, muitos terapeutas, com pessoas que trabalham com pessoas, de ter uma crença relacionada achando que eu tenho que só contribuir, não posso aceitar. É como se fosse, para entender isso, é como se fosse um pedreiro achar que não pode cobrar pelo serviço, que ele tem que fazer caso das pessoas, ou como um supermercado achar que não pode cobrar pela comida que vende, porque tem pessoas passando fome, ou um médico acreditar que não pode cobrar pela consulta, porque tem pessoas doentes. Entende? Que eu digo que o empreendedor, e empreendedor que eu estou falando não é só quem tem uma empresa só, não. Às vezes, se você é terapeuta, às vezes, se você é advogado, às vezes, se você é autônomo, você é empreendedor. E você precisa se enxergar assim, porque tudo acontece duas vezes. E se eu acredito que o meu trabalho não vale, como as outras pessoas vão acreditar que ele vale? Exato, faz sentido. É a questão do medo, né? É a questão do medo de se jogar. E quanto mais a primeira venda que a gente tem que fazer é para nós mesmos. A partir do momento que você tem essa convicção, fica mais fácil de transferir. A venda é uma transferência de sentimentos. Fica mais fácil de transferir esse sentimento para outra pessoa, de forma que ela possa acreditar nessa convicção que você já tem anteriormente. E perceba que tem muita congruência, mentalidade, tudo acontece duas vezes. Aqui nós falamos de relação de finanças, mas a mesma coisa poderia se colocar em relação ao relacionamento, ou à sua saúde, ou à alimentação, ou em várias outras áreas da vida, ao crescimento profissional, ao crescimento pessoal, a estar bem emocionalmente, a ter um bom relacionamento com a família. Por quê? Pode ter gente que vai falar assim, não, porque, olha, ter bom relacionamento com a família é um negócio muito complicado. Pode ter outra pessoa que vai achar isso muito leve, fácil de acontecer. Da mesma forma, uma das coisas que infelizmente acontece é que na escola a gente não é ensinado sobre... É como se algumas pessoas tivessem um dom, um talento, e essas pessoas são escolhidas. E como se só pudesse ganhar dinheiro com quem já tem dinheiro. E isso não é exatamente verdade, até porque números. Colocando aqui, mais de 51% dos bilionários são bilionários self-made, ou seja, construíram a fortuna do zero. E mais de 80% deles construíram o bilhão. Ou seja, mais de 50% não tinham nada. Pessoas ou de classe média ou classe média baixa construíram o primeiro bilhão. Agora, mais de 80% eram pessoas que tinham condição boa, mas de condição boa para a bilionária é outro jogo. Uma pessoa milionária se tornar bilionária é outro jogo de mentalidade. Então, estou falando que se a maior parte das pessoas que constroem fortunas hoje no mundo são pessoas que construíram essa fortuna. Percebe que o problema de dinheiro não se resolve só com dinheiro. Quer um exemplo? Se eu pagar o aluguel para você hoje, mês que vem o aluguel vence e você precisa dar um jeito de pagar ele de novo. E se eu pegasse todo mundo que está assistindo essa live, eu colocasse R$1 milhão na conta de todo mundo aqui,
Daqui a pouco a gente ia se encontrar, você ia ver que muita gente ia ter voltado a estado igual, às vezes pior, porque outras pessoas que prosperaram. Tem uma pesquisa interessante realizada com ganhadores de loteria, que 81% dos ganhadores de loteria voltam a um estado muito parecido do estado que estavam antes, e alguns chegam a ficar no estado pior do que estavam antes. Por quê? Porque imagina isso. Se eu entrego, é a mesma lógica. Imagina que eu chegasse e falasse assim, ó, o mundo inteiro agora tem 500 mil na conta. Todas as pessoas do planeta têm 500 mil na conta. Sabe o que vai acontecer? Aí vai ter gente que a primeira coisa que vai fazer, vou comprar casa, vou comprar um carro, e por aí vai. E de repente, essa pessoa se vê sem dinheiro de novo. E de repente, outra pessoa construiu uma renda muito maior com o dinheiro dessas outras pessoas. E de repente, você vai ver que vai ter outros bilionários, outras pessoas pobres, outras pessoas endividadas, da mesma forma que antes. E outra, uma pessoa pode, todo mundo ganhou 500, então vou montar meu negócio agora. Só que a pessoa nunca estudou sobre montar negócio, não entende nada sobre gestão, e de repente ela quebra o negócio, ela estava com 500 mil antes, e aí ela se percebe ao quase quebrar o negócio, ela ainda vai e pega um financiamento no banco, com um crédito que antes de ter esse dinheiro, ela nem conseguia ter esse crédito do dinheiro. E de repente, ela conseguiu um crédito maior, ela conseguiu fazer uma dívida maior. Por isso é mais fácil a pessoa fazer uma dívida maior do que ela tinha. E problema, entende isso, quando a mentalidade começa a ser ajustada, fica mais fácil de se desenvolver em qualquer área da vida. Seja relacionamento, seja finanças, seja vida profissional, seja vida emocional, pessoal. E entender também que a mentalidade está ligado com qualquer tipo de resultado que a gente tem. Tudo acontece duas vezes. Você quer entender sobre os seus pensamentos, a sua mentalidade, olha para os resultados. Se você quer falar assim, ó, vamos entender sobre o que você acredita sobre dinheiro. Olha para os seus resultados que você está tendo hoje em relação à sua vida financeira. Se você está mal financeiramente, eu sei que é duro ouvir isso, mas é mérito seu. Se você está bem financeiramente, eu sei que você dá, cara, eu sei que é mérito meu, porque eu estou fazendo as coisas necessárias para que isso aconteça. Na maioria dos casos, não, eu prefiro acreditar que o outro deu sorte. Ou que, nossa, é porque o outro é filho de alguém assim. Quando você está acreditando nisso, é porque você está dizendo para sua mente que você só vai conseguir ter uma vida financeira boa quando você for filho de alguém que tem dinheiro, ou quando você der sorte. Por isso é muito importante você trabalhar isso dentro de você. Aquilo que você pensa sobre o outro diz muito mais sobre você do que sobre o outro. É aquela frase, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. E até falando sobre mentalidade, a mentalidade hoje, nessa situação de coronavírus, essa questão de ansiedade, a mentalidade é uma das melhores formas, trabalhar a mentalidade de forma assertiva para nos blindarmos em relação a tudo que está acontecendo externamente. Porque eu não necessariamente tenho controle sobre o que está acontecendo lá fora, mas eu tenho controle sobre como eu posso lidar com o que está acontecendo lá fora. Seja, eu vou começar a me alimentar melhor, como a Lorena falou aqui, seja, eu vou começar a criar estratégias de comunicação mais efetiva, não falando só do verbal, mas estratégias utilizando as técnicas de hipnose transformacional que mostra comunicação interna, externa, verbal, não verbal, de forma mais assertiva, para lidar com o que está acontecendo, que se eu altero a mentalidade, fica mais fácil. Até porque tem pessoas que vão passar por esses momentos de forma a saírem melhores, mais fortes, e outras pessoas vão ter muito mais dificuldade. E o que faz total diferença é a forma que eu estou enxergando o problema. Vou um exemplo. Hoje, o Instituto Romani, ele trabalha com treinamentos de desenvolvimento humano. Em treinamentos, o que acontece? Precisa de multidões de pessoas, palestras, treinamentos, eventos. E agora não está podendo acontecer os eventos. Sim. Então, eu podia falar... Como que tá? Eu vou ter que fechar as portas, eu vou ter que fechar o Instituto Romani e mandar todo mundo embora. Se eu tivesse uma mentalidade de escassez. Agora, se eu olho para a mesma situação e começo a enxergar oportunidades de crescimento, eu olho para a minha equipe e falo, pessoal, está acontecendo isso, o que a gente pode fazer para lidar melhor com essa situação? E vamos fazer crescer nesse momento? Como que o Instituto Romani vai crescer dentro desse momento? E aí, de repente, começo a encontrar soluções que antes eu não conseguia enxergar. E, de repente, por exemplo, o Instituto Romani começa a promover os treinamentos online e gerar resultados em treinamentos incríveis online, pensando como eu posso melhorar a experiência do meu cliente ainda mais de forma online. E uma estratégia que a gente fez agora, por exemplo, colocando aulas onde
Boa noite. A live depois de uma hora cai. Eu achei que tinha começado à noite. E eu tô com o relógio aqui, ó. Eu acabei passando. A conversa tá tão boa que eu acabei me excedendo aí. Mas então, pessoal, olha, incrível tudo isso que o Romani está falando e eu acho que vem bem de encontro ao momento que a gente está vivendo, porque eu tô vendo, Romani, que tem muito cliente, muito parceiro desesperado. Hoje, inclusive, conversando com o assessorado da gente, ele falou assim: cancelaram todos os meus jobs, todos. Eu falei assim para ele: peraí. Me passa a sua agenda, vamos ver se a gente consegue reorganizar e remarcar. Só que no caso dele, não tem como. Por quê? Como ele é fotógrafo, ele tinha ensaios de fotografias, ele tinha eventos corporativos com datas específicas, datas sazonais, ele tinha fotografias de partos. Foi proibido a entrada de pessoas dentro da sala de parto. Então, lógico que é natural que aconteça isso, né? E ele entende isso. Mas aí eu falei para ele: bom, vamos tentar fazer desse limão uma limonada? Vamos achar alguma coisa que a gente possa entregar. Porque a partir do momento que a gente entrega no online mesmo, na internet mesmo, depois a pessoa vai ver que você tem autoridade daquilo que você está fazendo e ela vai te procurar quando passar esse momento. Ela vai querer fazer um curso presencial no Instituto Romani, ela vai querer fazer um ensaio fotográfico. Eu acho que o momento é de a gente se acalmar, acalmar a mente, não se desesperar, porque é o que eu falei para ele: todos nós estamos nesse barco. Não é um nem o outro. Tá todo mundo tentando se ajudar de alguma maneira. Não é verdade? Tem uma oportunidade para criar um produto, né? Que às vezes a pessoa tava para criar e não saía. Agora é a oportunidade de resolver um problema, né? Exatamente. E o dinheiro não desaparece. Ele simplesmente está trocando de mão. Está trocando de mão. Onde está isso mesmo. Ela investiu muito no online. E pensar a forma de solucionar. Inclusive a Lorena tá criando uma forma de solucionar aqui. Agora começando a gravar o curso online dela, que tá ficando fantástico também, sobre receitas. Sim, não esquece da apostila do pessoal, hein, Lorena? Fala pra galera lá. Pode deixar. Aqui até a Iracema falou, ó, Romani, como faço para conhecer mais, fazer o curso online? Iracema, manda um direct ali, vai no Instagram, @RomaniSouza, manda um direct pra gente que eu passo todos os detalhes. Tem ali na bio também, Saiba Mais. Entra lá, manda um direct que a gente passa todos os detalhes. Vou te mandar uma palestra também com hipnose. Aí, pessoal, o direct. A hipnose que a gente trabalha é uma hipnose diferente. Eu chamo de hipnose transformacional, justamente, que é para gerar transformação profunda. Exatamente. O legal é que agora, antes tinha o curso online, mas depois desse desafio que a gente vem enfrentando, a gente desenvolveu uma mentoria. Então, o Romani vai mentorar os cursos online, ele vai entrar ao vivo, vai tirar dúvidas, então vai pegar na mão da pessoa. Então, nós solucionamos aí um problemão, que às vezes uma pessoa ela faz o curso online em casa e não tem suporte. Agora não, ele vai entrar, vai ter um cronograma de aulas, então eu encontro ao vivo, uma mentoria com ele que já está incluso no curso online, que antes não tinha. Então, esse desafio veio e a gente está criando formas de como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos transformar a vida. O Instituto Romani vai levar essa transformação para frente, porque nós não podemos parar. E o legal, eu não vejo nem como crise. Eu, de verdade, nunca passou na minha cabeça. Às vezes está falando desafio, crise e tal, é coisa de... Para mim, isso aqui é um momento de oportunidade de se reinventar. E o que eu acredito, o que eu vejo o Instituto Romani fazendo agora, nesse momento, é crescendo mais do que antes. Sabe por quê? Porque agora pode dar mais escalabilidade. O curso online está incrível. Mais de 100 videoaulas gravadas já, com PDF, com ferramentas interativas online. E vai ter o acompanhamento, tem a possibilidade, entre um encontro e outro, da pessoa estar fazendo as atividades e até o final do treinamento, ela se tornar um mestre na arte do desenvolvimento humano, utilizando a hipnose transformacional. E, às vezes, a pessoa vai ter muito mais resultado, até do que se fizesse curso presencial, tendo tempo de desenvolvimento. Porque cada semana tem mais atividades, vai ter possibilidade de eu conhecer a história, porque eu vou estar fazendo mentoria ao vivo com o pessoal, conhecer a história de cada um,
dentro das mentorias também. Não precisa mais esperar, porque o Romani é um, e ele tinha que ir lá na sua cidade. Agora ele consegue acessar o Brasil inteiro. Então, agora é a chance de todo mundo que quiser fazer o curso online, fazer em casa, aproveitar a quarentena, né, começar a estudar. E, afinal de contas, o curso foi desenvolvido por ele, né? Isso. E uma coisa legal, que a Lorena também ajuda lá no Instituto, ela é ela que faz a maestria do tráfego na internet lá no Instituto. Ela preparou um bônus super legal dentro do curso online, até falar de alimentação saudável também, tem muita coisa engraçado, eu fico aqui falando do curso online de alimentação saudável, mas eu já tenho um mini curso de tráfego, já está gravado e está dentro do curso online de hipnose. E tráfego é basicamente utilizar a internet para escalar o seu negócio, onde você pode levar a sua mensagem para mais pessoas. E isso ajuda, seja se você é terapeuta, se você é psicólogo, se é psiquiatra, se você é advogado, se você é médico, se você precisa de clientes, isso pode te ajudar a fazer os clientes a chegarem até você. Posto a cara mesmo na internet, não tem como começar a fazer lives, começar a fazer propagandas pagas, utilizar meio de tráfego, pegar essa oportunidade agora e vai, gente. Eu já vi muitas pessoas falando em cursos, né, nos cursos que a gente ministra, eu não tenho coragem de fazer vídeo, eu não tenho coragem de fazer live, fazer stories. Exatamente. Você sabe que até eu tô desbloqueando, gente. Nós estamos numa sequência de 14 lives. Essa aqui é a terceira. Nós vamos fazer 14, porque eu quero fazer com que muitas pessoas tirem um pouco o foco daquela situação que todo mundo está passando, e a gente já sabe que está passando mesmo, e vai passar. Com muita confiança em Deus, vai passar. Mas eu quero realmente, com essas lives, o meu propósito é esse, sabe? Levar esse bate-papo, essa coisa gostosa, essa aproximação. Você vê, a internet está aproximando um monte de gente, está todo mundo fazendo live. A internet está criando uma oportunidade de aproximar as pessoas, não é verdade? E, por exemplo, inclusive, todos os dias, esses próximos dias, eu vou estar com live também. Todos os dias. Amanhã tem live, depois amanhã tem live de novo, depois tem live de novo, depois tem live de novo. Esses próximos dias que tá nesse tempo de quarentena, fazendo live, mas outra, inclusive, a live de ontem eu gravei sobre fazer atendimentos online. E, por exemplo, vai ter outras lives que eu vou gravar aqui com perder o medo de falar para vídeo. Isso é uma coisa que as pessoas têm e tem muito a ver com o emocional. E é de gerar valor para as outras pessoas. O que a gente está falando ali, contribuição e ambição, tem que estar equilibrado. Eu acredito muito, quanto mais portas a gente abre, contribuir com outras pessoas, eu digo, sabe, quem trabalha, quem é empreendedor, todo empreendedor acorda de manhã desempregado. E ele tem que pensar uma forma de solucionar um número suficiente de problemas para poder ter a condição de ser remunerado por isso. E essa é uma visão que eu tenho. E seja, talvez você não se vê como empreendedor, mas quanto mais, mesmo você está trabalhando numa empresa, quando você começa a ter essa visão, que você pode trazer solução e não só, será que a empresa vai me pagar o mês que vem? Mas ao invés de pensar só, será que a empresa vai me pagar? Começar a pensar, como eu posso fazer para que essa empresa continue crescendo, mesmo que eu seja um colaborador ali. Porque se você traz essa mentalidade, além de poder crescer ali dentro, você ajuda a solucionar mais problemas e gera mais portas, seja para ser contratado em outra empresa, seja para depois você ter o seu próprio negócio, dependendo dos seus objetivos. Parece meio doido uma coisa que eu vou falar agora, mas assim, tem muitos empresários mandando o pessoal embora, onde ele poderia chegar para o colaborador dele e falar assim, vamos me ajudar nesse momento, vamos nos unir nesse momento, vamos fazer um revezamento, você fica uns dias em casa, vem a outra turma, depois a outra turma fica e vem. Você concorda em ficar uns dias sem receber? Ou então, o que você precisa na tua casa? Eu te ajudo. E depois, a hora que normalizar, todo mundo volta como era. Eu acho que esse é o momento de a gente olhar para dentro da gente e a gente ter aquela solidariedade. Porque eu acredito, Romani e Lorena, que realmente a natureza está dando o seu recado. Eu acredito muito nisso. A natureza está dando o seu recado. É como uma onda de tsunami que está chegando e está falando, galera,
ó, vamos olhar o que vocês estão fazendo. O mundo está aqui para vocês, mas vocês estão destruindo tudo. E quando eu falo tudo, eu não falo só do nosso planeta. Eu falo dos valores. Ninguém mais tem valor de sentimentos. Ninguém mais olha para a família. Ninguém mais olha para Deus. Tá todo mundo só pensando no ganhar, no dinheiro, no que eu quero fazer, no que eu quero comprar. Eu acho que chegou o momento de cada um olhar para dentro de si, ver que essa oportunidade surgiu para o mundo, gente, para o mundo. Eu acho, me arrepia quando eu falo, Romani, porque assim, é uma coisa muito séria. E se as pessoas não entenderem, sabe? Eu sou muito do pensamento, enquanto você não entender o que está acontecendo, o momento não passa. O momento fica aí. A hora que você entender, que o outro entender também, tudo vai passar. E outra, se tem um desafio, tem outros tipos de problemas para serem resolvidos. E se eu posso ajudar outras pessoas a resolverem esses tipos de problemas, eu, consequentemente, posso ainda continuar fazendo a meu negócio. E outra, agora é a melhor hora para começar a investir em você. Vou dar um exemplo. Talvez eu seja um psicólogo, talvez eu seja um psiquiatra, talvez eu seja um advogado, talvez eu seja um engenheiro, ou o que for. Começa a cuidar da sua mentalidade, se desenvolver agora, porque é muito melhor você, falando aqui, se vestir de guerreiro, onde só tem um jardim, para depois, se começa uma guerra, você já ser o guerreiro, do que você tá como jardineiro na guerra. Eu estou falando sobre isso porque, nesse momento, investir em você é uma forma de você estar preparado para qualquer crise que vier. E quando você trabalha a sua mentalidade de forma assertiva, seja investindo em treinamentos, investindo em cursos, se desenvolvendo, é uma coisa que ninguém pode roubar de você. Investir na sua saúde. Investir na sua saúde é uma coisa que ninguém pode roubar de você. Exatamente. E se você tem mais habilidades, fica mais fácil depois para conseguir, seja manter seu emprego, seja crescer dentro da crise, porque você tem uma mentalidade onde você enxerga mais oportunidade. Por exemplo, eu enxergo que a humanidade, por mais que tenha desafios, ela está evoluindo cada vez mais. Quer um exemplo? Olha, há 100 e poucos anos atrás, a escravidão era legalizada. Então, apesar dos desafios que tem, eu sei que, talvez está destruindo a natureza, tem coisas acontecendo. Mas toda hora tem oportunidades para a gente olhar para o que a gente está fazendo, aprender com a situação, e desafios preparam pessoas comuns para que elas sejam pessoas extraordinárias. E olha só, a questão, agora a oportunidade também de às vezes a pessoa ir para a cozinha, sabe, se arriscar, fazer a alimentação dela, para sua família. Sim, isso é muito sério. Começar a falar aqui nós assim, estamos com esses desafios. Estão fazendo comida em casa, né? Porque antes as pessoas não tinham tempo, né? Não tenho tempo de cozinhar. Agora é hora de pôr a mão na massa, é hora de cuidar da saúde, vai fazer uma atividade física em casa, aproveita a quarentena, que você vai entrando nesse ritmo. Quando sair, você já tá ali no ritmo. E é muito mais fácil. Você vai de pouquinho em pouquinho. Também tem a questão de tirar certos alimentos que não é bom. A Lorena tá fazendo yoga hoje, inclusive. Ali. Deixa eu contar uma coisa. Agora eu vou contar, né? Eu não ia terminar essa live sem falar isso. Hoje é meu aniversário. Uau! Parabéns, a Pri aqui. Opa! Parabéns. Vocês me deram um super presente de estar comigo hoje. Eu tô assim muito feliz. E essa questão aí da comidinha, escuta só. E da yoga, vou falar das duas coisas. A Marília me mandou uma mensagem: mãe, comprei um tapete de yoga. Comecei a fazer yoga. Que legal, yoga. E aí hoje, né? Como é meu aniversário, o que ela fez? Ela falou assim: mãe, eu vou pra cozinha, vou fazer um bolo em comemoração ao seu aniversário. E daqui eu vou cantar parabéns pra você. Eu falei: Ô, Pri, sabe o que vocês podem fazer? Abre o Zoom pra vocês jantarem juntas. Sim, a gente faz isso. A hora que ela tá fazendo almoço, a gente fica juntos. Legal. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Então, né? E aí hoje foi a primeira vez que ela fez um bolo. Foi o primeiro bolo dela hoje. Tá vendo? E aí foi muito legal. Eu falo que realmente nós estamos todos nos monitorando, né? E essa questão da comidinha aí, ó, você falou e é verdade. É um momento de a gente inventar. Outra coisa também que eu falo assim, como nós trabalhamos viajando muito, às vezes a gente não se exercita.
Então, o que que eu falei? Eu vou começar a limpar a casa para fazer exercício. Entendeu? São alternativas que a gente vai encontrando para você fazer com que fique um pouco melhor a situação, para que você não fique pensando naquilo o tempo todo. Tem que sair. E não precisa ser, por exemplo, cada um gosta de uma coisa, né? Às vezes sobe e desce o prédio, se tiver escada no local onde você mora, faz aqueles exercícios de HIIT dentro de casa, faz yoga, então encontre o que te satisfaz, né? Arruma a casa, porque você vai gastar energia. É isso aí. Já aproveita, manda algumas coisas para tirar aquela energia parada, né? Vamos mandar isso que a Lorena falou. Às vezes a gente também quer começar fazendo um monte de coisa de uma vez, mas você pode começar que seja trocando o elevador pela escada sempre que possível. Pode ser uma pequena atitude que já faz a diferença. Inclusive, essa é uma prática que eu faço aqui. Quando eu percebi, eu fiquei o dia inteiro sem fazer exercício, eu moro no 5º andar de um prédio. Eu subo de escada, desço de escadas, pelo menos assim, um mínimo. E esse ato de formiguinha faz a diferença no final. Com certeza, com certeza. Mas olha, pessoal, eu adorei estar aqui com vocês, adorei mesmo. A gente vai ter que parar, porque daqui a pouco eu entro em outra aula. Eu tô bem na intensidade. Parabéns pelo trabalho que você realiza. Feliz aniversário, tudo de bom. Foi um prazer. Obrigada. Você deixou a outra live lá gravada também? Sim. Olha só, eu já joguei ela, a hora que caiu, eu já joguei ela no meu story, tá? Nós estávamos com mais de 200 pessoas na live, eu já vi também. E aqui, a hora que terminar, eu também printo e coloco lá e já mando pra lá. Deixa eu falar pra vocês, eu queria que vocês terminassem com um recado para todo mundo que tá aqui, tá? Que eu sei que é muito importante nesse momento a gente usar desse meio de comunicação para chegar até essas pessoas que se disponibilizaram a estar aqui com a gente, né? E eu queria mesmo que vocês mandassem um recado. Legal. Qual recado você quer deixar? Bom, o recado que eu vou dar é com a questão de alimentação. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. Então, invista na sua saúde. Isso aqui, nossa máquina que vai estar com a gente até o último dia da nossa vida. Então, cuida dela, porque você cuidando dela, ela vai te recompensar de forma boa ou de forma ruim. Depende de como você trata ela. Então, invista nessa máquina preciosa cada dia. Cuida dela com muito carinho. E é uma oportunidade agora, sabe? De mudança, de começar a ter bons hábitos em casa, a passar para os seus filhos. Os filhos, eles são repetidores. Então, o que você está fazendo? Eu estou comendo alimentos ultraprocessados, eu bebo refrigerante, eu não bebo água. O que você está fazendo? Seus filhos estão repetindo. Então, é uma oportunidade de pensar também, de mudança. E é isso. Vamos cuidar de si, do próximo. É isso aí. Para mim, um recado que eu gosto de dizer não é só o que eu estou falando agora, mas a minha vida. Olhar minhas atitudes todos os dias, o que eu estou fazendo, os recados que eu gosto de dar, não é só o que eu estou falando, mas aquilo que eu estou fazendo durante todos os dias. Se eu pudesse deixar uma mensagem para o mundo, seria a vida que eu vivi. Essa é a mensagem. E esse é o convite. O recado que cada pessoa tem que dar aqui é a vida que está vivendo, as escolhas que você está fazendo todos os dias. E, Pri, muito obrigado aqui pelo convite. Pri. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Ótima noite para todo mundo que está assistindo essa live aqui. Quem gostou, se valeu a pena, deixa um coraçãozinho aqui abaixo para que essa live chegue a mais pessoas ainda. Exatamente, pessoal. Muito, muito obrigado. Muita gratidão a todos que estiveram com a gente aqui por quase 1h15 minutos, olha só. E em breve eu vou chamar vocês de novo para a gente fazer outras lives, tá bom? Muito, muito obrigada. Um beijo para todos, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.